Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, nessa questão aqui do PISM 1, eu quero saber se você manja mesmo das teorias de ácido e base e da nomenclatura dos ácidos. Temazinho aí, ó, de decoreba, e você precisa realmente saber para resolver essa questão, senão não tem como fazer. Beleza? Eu sou o professor Arthur, aqui falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Meu querido, olha só essa questão. A segunda questão aberta do PISM 1. Ao temperarmos uma salada com vinagre, estamos usando uma solução aquosa de um ácido fraco para dar o sabor ácido ao alimento. Diferentes definições, Arrhenius, Bronsted-Lowell e Lewis, assim como classificações segundo a presença ou não de oxigênio na fórmula, são usadas para descrever essa importante classe de compostos químicos e suas reações. Oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio em sua composição, e alguns elementos podem formar mais de um tipo de oxiácido. Os elementos, um exemplo, são os oxiácidos de cloro, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Sobre esses óxidos ácidos e suas definições, responda o que se pede. Nomeie os 4 oxiácidos citados acima na ordem em que foram apresentados. Segundo a teoria de Arrhenius, por que os compostos acima são considerados ácidos? Com base na teoria de Bronsted-Lowell, conceitua os compostos aí acima como ácidos. Galera, então aqui não tem como fugir não. Você precisa saber nomenclatura de classes aí inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Nesse caso específico, os ácidos. Eu vou te dar uma revisada aqui rapidinho do conteúdo, porque é um tema longo, mas se você tem dificuldade, comenta aqui embaixo, fala, pô, Arthur, me dá uma moral, grava um vídeo aí com mais detalhes sobre nomenclatura, sobre funções inorgânicas, porque é um tema que o pessoal do primeiro ano sofre um pouquinho para poder identificar esses caras. A gente faz o uso, pessoal, fazendo aqui um pequeno resumo, antes mesmo de eu resolver a questão com você. Quando a gente está falando de oxiácidos, ou seja, ácidos com oxigênio, a gente costuma ter mais de um tipo, como dito na questão, e a gente costuma usar uma regrinha. Pode entender como sendo maior NOx e menor NOx, ou maior número de oxigênios e menor número de oxigênios. Exemplo aqui clássico, HNO3, também podemos ter o HNO2. O que tem maior número de oxigênios, eu uso a terminação ICO. E o que eu tenho menor número de oxigênios, uso. Se você faz por NOx, tudo bem, também dá certo. Vou fazer aqui, ó. Se eu quisesse calcular o NOx, ao invés de falar 3 e 2, como é que eu calculo o NOx dessas espécies? Eu faço uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu vou colocar na primeira linha o NOx das espécies que eu quero ou conheço. O hidrogênio é mais 1, o nitrogênio está variando, o oxigênio menos 2. Na segunda linha, eu vou colocar a quantidade de espécies. Eu tenho apenas um hidrogênio, apenas um nitrogênio, mas eu tenho 3 oxigênios. Esse composto não tem carga, ele é neutro. Então, quando eu somar a carga de todo mundo, que é o hidrogênio mais o nitrogênio, mais os 3 oxigênios, o total tem que dar 0. Então, fazendo isso aqui, eu tenho mais 1 mais x menos 6 igual a 0. X é igual a mais 5. Beleza. E no caso do outro ácido, do HNO2, quando você montar essa tabelinha, primeira linha, o NOx das espécies que você quer, ou você tem, e que você conhece. Na segunda linha, multiplica um hidrogênio só, um nitrogênio e 2 oxigênios. Esse composto não tem carga, ele é neutro, então quando você somar o hidrogênio mais o nitrogênio, 2 vezes menos 2, menos 4, isso aqui tem que dar 0. O seu x vale mais 3. Então, ter maior número de oxigênios está vinculado com o teu maior NOx.
Ter o menor número de oxigênio significa ter o menor NOx. Por isso que você pode ter aprendido com oxigênio, pode ter aprendido com o NOx. Estou te mostrando que vai dar na mesma coisa. E, então, é um ácido, né? O HNO3. Ele é o ácido com nitrogênio, então ácido aí vem a terminação, ico. Então, ácido nítrico. E o HNO2 é o ácido nitroso. Aí eu uso a terminação uso nesse caso. Arthur, mas a questão não tem nada de ácido nítrico. Não, não tem. Mas eu acho assim mais fácil de você visualizar que você tem aqui 3 oxigênios e 2 oxigênios. Só que é com o cloro. Então, se você fizer a mesma ideia, você já sabe que esse aqui é o ácido clórico e esse outro é o ácido cloroso. O problema é que temos aqui um acima do clórico e um abaixo do cloroso. Então eu fiz esse do ácido nítrico rapidinho para você assimilar que temos a mesma situação. Então você pode usar para o cloro o cálculo do NOx ou você pode olhar a quantidade de oxigênios. Eu vou deixar para você fazer a tabelinha, se você tiver dúvida, para você ver, mas eu vou escrever para você pelo menos o NOx para você reconhecer aqui, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Então, faça se você tem dúvida aí a tabelinha e confirma. O NOx aqui tem que ser mais 7, mais 5, mais 3, mais 1. Então, esse é o conjunto de NOx que você vai obter. Comparando com o exemplo anterior, aquele que tinha NOx 5 foi o ICO, tinha 3 oxigênios. Aquele que tinha NOx 3 foi o oso, tinha 2 oxigênios. Então a gente já sabe que aqui eu estou falando do ácido clórico, adicionei o ICO. E aqui eu estou falando do ácido cloroso, adicionei o oso. A mesma ideia do nitrogênio. Só que aqui, pessoal, eu tenho um ácido que tem mais oxigênios do que 3. O NOx dele é maior do que 5. Então, quando eu estou acima desse cara, eu ultrapassei ele, a gente usa o prefixo per. Então, é um ácido perclórico, ou seja, ele está acima do clórico, perclórico. E esse outro, o HClO, ele tem apenas um oxigênio, tem menos do que 2, e o NOx dele é 1, menor do que 3. Então, esse ácido aqui, ele está abaixo do cloroso. O prefixo que a gente usa é o hipo. Então, hipocloroso. Beleza? Então, é uma questãozinha. Eu tentei te dar aquele resumo, tentei te ajudar falando do ácido nítrico, que só tem 2 casos, para você perceber que você pode estar acima, por isso per, ou você pode estar abaixo, por isso hipo. Acima do clórico, perclórico. Abaixo do cloroso, hipocloroso. Você pode vincular a nomenclatura ao NOx ou você pode vincular a nomenclatura ao número de oxigênios. Beleza? Então, essa é a letra A. Fiz aquele resumo para você e resolvi a letra A aqui. E a letra B? A letra B, ele está falando assim, segundo a teoria de Arrhenius, por que os compostos acima são considerados ácidos? Pessoal, um composto ele é considerado ácido, segundo a teoria de Arrhenius, se, quando em solução aquosa, ele liberar o próton, ele liberar o H+. Então, você pode responder, né, um pedacinho teórico assim, segundo a teoria de Arrhenius, os compostos são ácidos, pois em solução aquosa liberam o próton. E você pode escrever a equação para mostrar isso para a banca, que você sabe o que você está falando. Pode pegar um ácido, por exemplo, HClO4. Aqui, pessoal, só por causa da câmera, eu estou com medo de escrever aqui e tampar.
você pode colocar ele em presença de água. Então, o ácido, uso a água líquida, vai formar o nosso H3O+, mais ClO4 menos aquoso. Essa é a notação completa. É muito comum a gente escrever a notação simplificada, que é o HClO4 aquoso produzindo H aquoso mais ClO4 menos aquoso. Essa primeira evidencia a água, essa daqui deixa subentendido. Então, segundo a teoria de Arrhenius, por que os compostos acima são considerados ácidos? São considerados ácidos porque em água eles sofrem ionização, liberando como único cátion o H+, que é a própria definição de ácido de Arrhenius. Então você precisa saber essa teoria, precisa saber a definição para que você complete a resposta e dê uma resposta legal. Vou repetir mais uma vez. Segundo a teoria de Arrhenius, os compostos são ácidos porque ionizam em solução aquosa, liberando como único cátion o H+. Esse é o conceito de Arrhenius para serem ácidos. E agora, como a teoria de Bronsted-Lowry conceitua os compostos acima como ácido. Galera, a teoria de Bronsted-Lowry, vou pegar um exemplo aqui, um deles. Em presença aqui, no caso, vai ter a água, porque é uma solução, então ele vai estar em água, e vai gerar para a gente esse equilíbrio. Parece muito com a de Arrhenius, só que os conceitos aqui são diferentes. O que a gente tem de diferença? Primeiro, estou colocando a água aqui porque é uma solução aquosa, mas a teoria de Bronsted-Lowry deixa livre isso. A teoria de Bronsted-Lowry diz o seguinte: uma espécie ácida é a espécie que libera o próton, que libera o H+. É exatamente o que esse cara está fazendo. Olha a sua equação antes. Tinha HCl e H2O, HClO4. Depois, não tem mais o H. Ele ficou com a carga negativa, ou seja, ele perdeu o H+. A água era H2O, virou H3O+, ou seja, a água recebeu esse H+. Então, segundo Bronsted-Lowry, ácido são espécies que liberam H+. É o caso desse cara aqui, ele liberou o H+, ele perdeu esse próton. E base, segundo Bronsted-Lowry, são espécies que recebem o H+. É o que você está vendo aqui. Aqui, ó, eu tinha H2O, passei a ter H3O+. Então, nesse momento, a gente tem que essa é a conceituação de Bronsted-Lowry, que ele queria, que é o que ele te pediu aí. Como é que ficaria uma alternativa de resposta bonitinha, né? Como a teoria de Bronsted-Lowry conceitua os compostos acima como ácido? Você vai escrever. Ácidos são as espécies que liberam H+, assim como o conjunto de oxiácidos do cloro, enquanto outra espécie recebe esse H+. Aqui está escrito a equação. Eu vou completar um pouquinho a teoria para te ajudar. Todo ácido tem a sua base conjugada e toda base tem o seu ácido conjugado. Ele não te perguntou isso, ele não falou sobre isso. Eu estou completando a questão para você. A questão já foi resolvida logo com a definição. Na letra B, se você sabe a definição de Arrhenius, estava resolvido. Ele nem pede a equação. Segundo Arrhenius, por que os compostos acima são ácidos? Porque em solução aquosa eles ionizam e liberam como único cátion o H+. Acabou. É a definição de Arrhenius. Como a teoria de Bronsted-Lowry conceitua o composto acima como ácido? Pois eles são espécies que liberam H+, então são tidas como ácidos de Bronsted-Lowry. Acabou. Não precisa ser em meio aquoso, nem nada. Só isso. Eu fiz questão de expandir, escrever a equação completa e te mostrar por que isso é.
verdade. Beleza? Gostaria de te convidar para conhecer o meu Instagram. Lá eu realizo um trabalho de mapas mentais e resumos, um trabalho muito legal que vai com certeza te ajudar. Espero aqui ter te ajudado. É óbvio que não dava, por mais que eu goste de falar além da questão, não dava aqui para poder fazer uma aula inteira de funções inorgânicas, porque tomaria um tempo muito grande. Mas se você gosta, se você quer, se você precisa desse tema, comenta aqui embaixo. Fala, professor, pensa numa aula aí, monta pra gente, que eu vou estruturar uma aula desse conteúdo. Espero ter te ajudado nessa questão, espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!